Eu vou começar antes de tudo essa mensagem com a palavra de Hebreus capítulo 10. Depois eu vou para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 10. É um do lado do outro. Amém? Eu vou falar sobre três coisas muito importantes. Três coisas, eu queria que você gravasse bem. Uma, a fé. E por que você tem que manter a fé? Que é as lutas, tribulações, as perseguições que nós enfrentamos. E a terceira que eu vou falar, que é o Espírito Santo. O porquê que o Espírito Santo tem que estar na sua vida. Amém, igreja? Três coisas importantes que eu queria que você prestasse bem atenção. Mas antes disso, aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, ele diz assim, ó: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa o quê? Confiança. Hebreus 10, versículo 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa o que, igreja? Confiança. Por quê? Ela tem grande galardão. Diga glória a Deus. A nossa confiança em Deus, ela tem grande o quê? O que é o galardão? O galardão é a recompensa. É recompensa. Eu estou já falando isso aqui, já adiantado, para você entender o que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele continua dizendo no versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o que? A promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo, quer dizer, o meu filho, aquele que é meu, ele viverá pelo que, igreja? Pela fé. E se retroceder, o que é retroceder mesmo? Quem lembra? É voltar atrás, é parar, é desistir. Se retroceder, está escrito aí, ó: nele não se compraza a minha alma. Quem está falando aqui, igreja? É o próprio Deus. Você observa que Deus, Ele não tem alegria na vida daqueles que retrocedem, aqueles que voltam para trás, aqueles que desistem. Aí eu vou falar agora a palavra, a pregação que eu quero falar. Eu ainda não comecei a pregar, vou pregar agora, capítulo 12. Vamos lá no capítulo 12 agora de Hebreus, só virar a página, aí você vai entender. O capítulo 12 do versículo 1 de Hebreus, ele diz: portanto, também quem? Nós, eu, você, pastor, bispo, apóstolo, obreiro, membro, seja quem for, nós, o povo de Deus, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos ascendiam, corramos. A Bíblia fala que não é nem andar, e pior se arrastar. É o que, igreja? Correr. Ele diz: corramos. Com o que, igreja? Perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé. Qual que é o nome dele? Pastor Souza. Diga glória a Deus. Apóstolo Betrano, bispo Betrano, ciclano. Não é não? Você tem que olhar, eu tenho que olhar, nós temos que olhar para quem? Jesus. Acabou. Você quer ser um vencedor? Você quer conquistar? Você quer dar a volta por cima? Você quer ver os seus problemas, seu gigante, se tornar pequenininho diante da sua vida? É você olhar para Jesus.
Diga glória a Deus. É você olhar para Jesus. É você correr diante da visão que está diante de você, mas firmemente olhando somente para quem, igreja? Para Jesus. Por quê? Porque o homem é falho. Você vai encontrar, e se você ficar olhando para o homem, você vai olhar tanta coisa. Eu estava evangelizando aqui, conversando com as pessoas aqui ontem. Aí ontem eu estava conversando, aí a mulher perguntou, mas é o que aí? Eu falei, vai ser a igreja. É que a gente estava ali, a gente estava ali perto da Roda-Feira, viemos para cá, né? Ai, que legal, pastor. Eu acho que eu vou sair lá da minha igreja, lá onde eu estou, vou vir frequentar aqui, que aqui está mais perto, eu vou vir para cá. Aí, só que nisso já começou, só que, não, na realidade não é que está longe, né, que não tem distância, é porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo. Aí eu falei assim, olha senhora, vai ser um prazer imenso, imenso, ter a senhora conosco e a senhora fazer parte dessa família cristã. Mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Se a senhora ficar olhando para homem, a senhora sempre vai ver problemas na vida da senhora. Eu já vou adiantar uma coisa. Deus está mostrando essa porta para a senhora, para mudar a história da senhora, para a senhora mudar de vida a partir de hoje. Mas Deus só pode iniciar isso na nossa vida quando nós deixamos de olhar para quem, igreja? Para homem. E quando nós estamos olhando para homem, a gente vai se arrastando, a nossa fé vai se consumindo, o coração vai o quê? Inchando. Tem gente que o coração dela anda, vou nem falar aqui, viu? Ela está aqui andando e o coração tem que vir dentro de uma mala, não, né? O coração dela tem que vir arrastado de outra coisa. Tem gente que quando morrer vai ser um caixão para ela, um caixão para o coração. Você sabia disso? O coração está desse tamanho, inchado de ódio, de mágoa, de raiva, de tanto a pessoa está olhando para quem? Para homem. Olhar para homem só causa isso na nossa vida. Olhar para as dificuldades, olhar para as barreiras, olhar para o tamanho do gigante. Eu já falei até a respeito disso aqui alguma vez. Você sabe que o gigante Golias, ele não era tão gigante daquele jeito não, como as pessoas imaginavam. Eu sempre gosto de estar dando esse exemplo aqui, ó. Golias, ele não era aquele Golias que o povo olhava e falava, meu Deus, que gigante. Ele era alto, grande, forte. Mas sabe por quê? Todo mundo temia, e porque todo mundo que enfrentava Golias já ia dizendo assim, eu vou morrer, eu vou perder a batalha, ele vai arrancar minha cabeça. Você sabe por quê? Porque antes do Golias ir para uma batalha, vamos supor que a batalha de Golias ia ser hoje aqui em Ferraz, ou aqui no Quêmio, vamos dar um exemplo. O que Golias fazia? Ele chamava o escudeiro dele. Faz favor, pastor Rogério, abra a mão, fica aí onde o senhor está. Segura assim o paletó aí, a Bíblia assim, ó. Segura, assim ó. Por favor, pastor, abra a mão assim, ó. Aí o pastor Rogério, ele era o escudeiro do Golias. E sabe o que Golias fazia? O povo ficava tudo aqui assim, ó, esperando a batalha, a luta, a guerra. Normalmente o que enfrentar Golias já estava ali com a lança, com a armadura, esperando Golias. Mas antes disso, o que acontecia? Lá vinha o escudeiro de Golias e falando assim, ele matou 1000, ele matou 10.000, e o próximo vai ser você. Fala aí, escudeiro, bem alto. Olha, o Golias matou 1000. Ele matou 1000, o Golias matou 2000. E o próximo agora é você. Aí sabe o que é isso na cabeça do escudeiro de Golias? Você sabe? Isso aqui era a cabeça de todos os homens que Golias venceu, que Golias matou. Aí o escudeiro vinha, como que o escudeiro falava? Matou 1000, ele matou 2000. E o próximo? O próximo agora é você. Ué, o que? Você olhava para a mão daquele escudeiro lá, um monte de cabeça de... Uns que já estavam só a caveira pendurada no araminho. Você ficava fazendo o quê? Você ficava morrendo de medo. Aí quando via aquele homem daquele tamanho... Você olhava para ele e falava, meu Deus, olha minha cabeça ali, ó. Era ou não era? Mas aí que eu volto para a palavra. Obrigado, pastor. Aí que eu volto para a palavra. Qual que era o segredo de Davi? O segredo de Davi era o que, igreja? Ele olhava para quem? Para quem? Para Jesus, o autor e consumidor da nossa o quê? Da nossa fé. A Bíblia diz
que ele olhava apenas para Deus. Então ele não quis saber se aquele escudeiro estava com 10, 30 mil cabeças de soldados, guerreiros que o Golias venceu. Porque ele olhava para Deus, ele falava assim: eu não tenho medo desse Golias, porque maior é o Deus que está na minha vida. E eu estou falando de um Davi. Davi, ele batia quase na cintura do Golias. Davi tinha que olhar para o Golias assim, ó. Olha só, você vê que tamanho não é documento. Eu, quando era pequenininho, eu era folgado. Eu ia uns grandão, eu ficava assim no grandão segurando minha cabeça. Rapaz, vai embora, rapaz. Vai pra casa, rapaz. Não vou bater em você, não. Vem, tamanho não é documento, não. Você é grande, mas não é dois. E o rapaz assim, ó, segurando minha cabeça, assim, ó, vai embora, rapaz, vai embora, ó. Vai pra casa. E eu não queria saber se era grande, não. Porque Davi, a fé de Davi era essa. Davi falava assim: maior é o Deus que está na minha vida. Então quando a gente vai lá na frente, lá, Hebreus 10, 35, que ele manda a gente ser perseverante, não desanimar, continuarmos firmes. Você enfrenta o que você enfrentar, passa o que você passar na sua vida, seja o obstáculo, a barreira, a dificuldade que for que você tiver diante de você, você não desanima, você permanece firme, você não retrocede, você continua olhando apenas para Jesus. Então você é digno do que mesmo? Do galadão. Do galadão. Eu repito, o galadão, ele é o que mesmo? A recompensa. Toda luta, toda batalha, toda dificuldade que você enfrenta, que você passa na sua vida, seja no casamento, seja na saúde, seja na família, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, sentimental, se você continua olhando para Jesus, você vai ter a recompensa. Igreja, não existe nada que nós viemos plantar que nós não colhemos. Se você plantar fé, você vai colher com fé também. Se você tem plantado com perseverança, sua perseverança, ela vai gerar na sua vida. Mas o problema é que nós não podemos ficar olhando para o tamanho dos obstáculos, dificuldades, problemas, as vozes. Você não pode ficar olhando para aqueles que dizem: não, desista, para, não vai dar certo, chega, você isso, você aquilo. Não, você tem que olhar apenas para o autor e consumidor da sua o quê? Ele chama o que mesmo? Jesus. Qual o nome dele? Jesus. Quando você olha para Jesus, ninguém pode te parar, ninguém pode te barrar, ninguém pode te impedir. Não existe barreira, não existe obstáculo, não existe problema na sua vida. Mas quando nós passamos a olhar as dificuldades, olhar os problemas, olhar para os homens, então nós vamos ficando para trás. A Bíblia nos orienta, nos ensina que, portanto, também nós, ele deixa bem claro, isso aqui não tem ninguém que vai escapar disso. O apóstolo vai passar, o bispo vai passar, o pastor vai passar, o obreiro vai passar, a membro vai passar, diácono, a missionário, membro, o católico, o espírito budista, o ateu, o judeu, todo mundo vai passar, não tem jeito. Quem estiver debaixo dos céus e em cima da terra vai passar por isso, não tem como escapar disso, vai passar por isso. Mas só tem um que vai vencer: aquele que mantém a sua fé olhando apenas para quem? Para Jesus. Posso ouvir o glória a Deus? Quem pode glorificar Jesus? Então toda a igreja glorifica bem forte. Diga: louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Isso porque se você olhar para Jesus, se você manter o seu foco diante de todas as batalhas, todos os problemas, todas as dificuldades da sua vida, olhando apenas para Jesus, então você vai vencer. Aleluia, Jesus. E a sua recompensa, ela vai ser grande, ela vai ser extraordinária. Porque não é eu que estou falando, não é um homem que está dizendo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu vou ler mais uma vez para você não esquecer. O versículo 1 em diante, o versículo 2 em diante, ele fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O nome dele é o quê? Jesus.
a qual em troca da alegria que estava proposta, suportou o que, a igreja? A cruz. Não fazendo caso, ele não fez caso, ele pagou o preço, sacrifício, e por isso ele está o quê? Assentado à destra do trono de Deus. Diga glória a Deus. Glorifica mais uma vez Jesus, igreja. Olha, essa palavra é de arrepiar. Se você pôr ela no seu coração, você vai ver. Se você pôr ela dentro do seu coração, manter sua fé, manter seu foco, olhando apenas para Jesus, ninguém, nada mais na sua vida vai ser dificuldade, vai ser barreira.